Temos um calendário. E como que ele é construído? Quais as equipes pegam o caminho mais fácil? E quais são os jogos imperdíveis? Eu sou o Thiago Zuma. Eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Já estamos prontos. Pronto? Uhum. Pode começar agora? Pronto, está pronto no sentido de que podemos começar. Faz 3, 2, 1, isso me bota Isso, no... É. 3, 2, 1, gravando! Olá, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas, vocês que fazem parte da audiência mais bonita da NFL do Brasil. Este é o episódio 40 do Zona Neutra. E aí, Neymar, 40 episódios, isso mais ou menos, tem meses que tem 5 semanas, mas assim, podemos colocar 10 meses seguidos, toda semana, do Zona Neutra na internet. Nós reunidos, não necessariamente todos nós, né? Porque às vezes eu falto, às vezes você falta, a gente bota aí, o Lucas vem, às vezes vem o Montanha não edita, é o Heinz ou o João, mas enfim, a equipe do Zona Neutra. O Montanha edita toda vez, o Montanha às vezes não opera aqui. Isso, às vezes o Montanha não opera, só edita, mas são 40 semanas seguidas, ininterruptas, Montanha, de programa. Fala aí, Neymar, seja bem-vindo. Salve, galera, como é que estamos? Tudo bem? Não sei porque eu pensei em 40 anos e se fosse cada programa um ano, passou nossa idade, né, Zuma? Agora fazemos parte de, caso se fosse um programa por ano, entendeu? Cara, mas eu não entendi por que tu veio trazer a nossa idade à tona, cara. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não sei, mas isso passou pela cabeça e... Mas enfim, são 40 programas e a gente quer agradecer principalmente você que está aí acompanhando a gente. Tem uns abnegados que estão há 40 programas vendo a gente. Muito maluco que tá desde a época de outros programas. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Muito obrigado por vocês darem o seu like sempre que puderem, se inscreverem no canal, fazerem aquela avaliação 5 estrelas lá no Spotify. Muito obrigado por estarem com a gente até agora. E sobre o que nós vamos falar hoje, Neymar? Não faço ideia. Exatamente, calendário. A NFL, semana passada, trouxe pra gente o calendário tão esperado, tão aguardado calendário da NFL. E isso traz consigo muitas outras questões, como, por exemplo, enfim, a gente vai saber os valores dos ingressos dos jogos, e a galera que está esperando o valor do ingresso do Jogo do Brasil em breve vai saber. Consequentemente, a gente sabe quais são os jogos de prime time e também a gente viu vários vídeos engraçadinhos de todas as franquias na internet. Ué, mas o Neymar já não tinha comprado o ingresso? Uma reserva que ele fez? Não, acho que isso vale a pena a gente orientar as pessoas a utilizarem sempre as plataformas oficiais da NFL. Você pode ir lá no nfl.com e lá você, pelo Ticketmaster, você consegue comprar o seu ingresso. Claro, existem outros sites que fazem reservas e tudo mais, mas a gente orienta as pessoas a procurarem os meios convencionais de compra de ingresso. Só pro disclaimer do Engraçadão do Montanha, que eu acabei comprando por um site que alguém me mandou rápido um link, eu tava na correria e eu olhei, meu Deus, já saiu, e fiz uma pré-compra e tal, e infelizmente perdi dinheiro, e é isso aí. Que burro, dá 0 pra ele. Tu foi pego no cara que conhece demais, né? Porque esse sistema de pré-compra não é comum no Brasil, mas para quem já viu jogos fora do Brasil, quem acompanha esportes internacionais e tem a oportunidade de ir para fora, às vezes você tem plataformas que você pode garantir a compra do ingresso mesmo antes do ingresso estar à venda. Porque as pessoas que têm a posse desses ingressos, que eles sabem que eles vão ter tantos ingressos, eles vão lá, compram, garantem a vaga, enfim. Não dá para passar pano, Zuma. Tem eu acho que o nome era tipo nfl.online alguma coisa. Meu Deus. Que burrico. É que eu não queria tirar a tua autoridade de Vamos especialista, lá, né? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco do calendário da NFL e vamos começar com o nosso Quem É, por favor, Montanha. Olha, é um calendário? Pronto, matamos quem é. Que criatividade de quem criou isso. Neymar, por que nós temos aqui um calendário? Não tem um mês específico, mas ele tem uma particularidade, certo? Ele tem uma particularidade, certo? Essa particularidade eu diria que é dia 6 ser um domingo. Não, esquece. Seja mais abrangente. É um calendário que representa... É um calendário que representa algum mês do ano, que tenha Isso. 31 dias e com 4 domingos marcados. Os domingos estão marcados. Por quê? Porque é dia de NFL. Mas por que não está marcado a quinta e a segunda?
que também são dias de NFL. Por que não tá marcado a quinta e a segunda, Zuma? Que também são dias de NFL. Exatamente. Vamos lá. Os times jogam quando, Neymar? Domingos, segundas e quintas. E se um time não joga segunda nem quinta? Se um time não joga nem segunda nem quinta, ele joga no domingo. Sempre aos domingos. Qual é a Sempre mais ou menos, né? Porque esse ano vai ter um time que vai jogar também na sexta. Ah, essa era a pergunta já? Não, calma. Não vamos na exceção à regra. Tá, A NFL é domingo, segunda e quinta. perfeito. E times jogam domingo, segunda e quinta. Perfeito. Mas um time vai jogar só os domingos. Quem é esse time? Carolina Panthers. Exatamente. Por que, Neymar? Porque o Panthers não joga na segunda nem na quinta. Porque é um time horrível. Ah, não era essa a resposta, mas eu só não passei pano. É um time que ninguém quer assistir jogar. Pode ser que eles surpreendam esse ano, mas ano que vem foi uma várzea tão grande que nem a gente explicou em outros programas, infelizmente. O que eles conseguiram fazer no draft, na free agency, talvez é pro time vir a ser competitivo. E daí talvez eles até remanejem algum jogo, porque isso pode acontecer com alguma raridade, mas pode acontecer, principalmente pro Sunday Night. Mas para isso o Panthers tem que fazer uma campanha digna de playoff, pelo menos, o que também vai ser uma raridade. E já que não é um time que vai criar um grande espetáculo, a NFL resolveu deixar de fora. Exatamente, porque nas segundas-feiras e nas quintas-feiras a gente costuma chamar de prime time. São jogos em que tu só tem um jogo no dia e tá todo mundo olhando esse jogo. E no domingo à noite também é o prime time, né, o Sunday Night. E nesse caso, o Carolina Panthers não vai jogar nenhum Sunday Night, nenhum prime time de segunda-feira e nenhum Thursday Night. Por quê? Porque o time não atrai o interesse da mídia. Essa é a leitura da NFL. O New York Jets, por exemplo, que vem com o Aaron Rodgers aí na sua primeira temporada, se tudo der certo, jogando a temporada inteira, tem 6 prime times. Vai jogar 6 vezes no horário nobre. Outros times jogaram 5 vezes. Mas o Panthers, nenhuma. Eu posso emendar um negócio que eu não sei se vai estar no programa de hoje ou não? Pode, claro. É mais ou menos fato, mais ou menos fofoca, como a gente já conversou de outras vezes, porque eu acho que é sobre o Philadelphia Eagles. Faz quase 100 anos que um time não fica jogando todos os dias da semana, menos a quarta-feira. Ele vai jogar na sexta-feira, porque vem ao Brasil jogar. Perfeito. Ele joga um jogo de sábado também, porque lá na frente, mais pro final da temporada, tem jogos sábado, até agora no começo da temporada também. Ele joga... Na segunda, na quinta, no domingo. Isso. E falta... A quarta. A quarta-feira, eu acho que é exatamente isso. Olha só, interessante, porque esse jogo de sexta-feira, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, esse jogo de sexta-feira que abre a temporada aqui no Brasil é um jogo de prime time. Exato. O que mostra a importância que a NFL está dando ao Brasil, porque os jogos que acontecem em Londres, na Alemanha, que aconteceram no México, não são jogos de prime time. Não. São jogos da rodada normal do domingo. Mas, para o Brasil, a NFL fez essa brincadeira aí, esse jogo na sexta-feira, que arrumou uma confusão nos Estados Unidos, porque a NFL, teoricamente, não pode ter jogos sextas-feiras, porque bate com outras ligas, inclusive o college. Mas como é que eles conseguiram fazer? Porque eles acharam uma brecha no regulamento que, se for na primeira sexta-feira de setembro, pode. E foi quando eles trouxeram o jogo para o Brasil e Green Bay Packers e Philadelphia Eagles abrem a temporada, né? Abrem não, é o segundo jogo, o primeiro é na... É na quinta, primeiro na quinta. Segundo jogo da temporada, dia 7 de setembro no Brasil. Isso emenda em um outro assunto que emenda com o quem é, que é sobre o Carolina Panthers. O Carolina Panthers, essa temporada, foi feito um estudo e tal, etc. Depende do ingresso que tu comprasse. Ficou mais barato tu assistir o jogo em loco lá do que tu assinar todas as plataformas para poder ver teu time jogar. Não o Panthers, né? Seria um esdrúxulo falar isso. Mas por quê? Por exemplo, esse jogo de sexta-feira no Brasil, teoricamente vai ser transmitido a nível mundo, acho que é pela Peacock de novo. É algum streaming dos Estados Unidos, que tem a Amazon, Netflix, também vai pegar os próximos jogos de Natal, já que a gente tá falando de calendário, não sei se a gente vai falar hoje. Mas enfim, existem várias plataformas hoje que estão mordiscando a NFL em alguns jogos. Então, para você poder ver todos os jogos nos Estados Unidos, você tem que assinar um monte de plataformas lá. Galera, às vezes é legal ser o vira-lata, né? Aqui no Brasil nunca acontece nada, não vem nada pro Brasil. Mas vamos agradecer que a nossa ESPN está trazendo todos os jogos para cá. Se não é ela, a Rede TV, enfim, vai trazer. E a gente tem um aplicativo que a gente vê todos os jogos lá nos Estados Unidos. Está bem complicado. Se tu quiser assistir todos os jogos, tem que pagar um monte de plataforma. Isso, cara. Inclusive, falando da ESPN, cara, isso é um dado do ano passado, tá? A ESPN é a rede de TV no mundo que mais tem jogos da NFL disponíveis, porque nos Estados Unidos se divide, né? O jogo das 2 horas é com
uma empresa, o jogo das 4 horas é outra empresa, então eles se dividem basicamente em 3 grandes empresas. E aqui não, é tudo da ESPN. Então a ESPN passa basicamente a mesma quantidade de jogos que o americano tem para ver, só que tudo no mesmo lugar, na ESPN 2, Exato. na ESPN 3, enfim. Já falamos bastante da ESPN e de calendário. Vou ter que te cortar de novo. Galera, a gente prometeu pro Montanha que esse programa ia ter menos de meia hora. Acho que só pelo quem é, Zuma, a gente já arrombou. Cara, eu não prometi nada, eu só quero deixar bem claro. Vamos lá. Passamos então para o segundo slide aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do calendário 2024, Neymar. A gente tem um programa do ano passado em que a gente falou um pouquinho do calendário, mas de uma forma mais rápida. Vamos aproveitar agora que o calendário foi lançado e lembrar aos nossos colegas aí que curtem o Zona Neutra, ou quem não sabe ainda, são 272 jogos, certo? Divididos. Temporada regular. Isso, temporada regular, divididos geralmente às segundas, às quintas e aos domingos. Já falamos que tem exceções. Tem jogos aos sábados, mais para o final da temporada. A gente vai ter um jogo na sexta, esse ano aqui no Brasil. Mas basicamente a regra da NFL é jogos na segunda à noite, jogos na quinta. Um jogo na segunda noite, um jogo na quinta noite e todo o resto no domingo. Exatamente. Isso, Neymar, sabia se a gente fosse tentar colocar isso em possibilidades, daria 1 quadrilhão de possibilidades de calendário. 1 quadrilhão, cara. E como é que a NFL utiliza? Como é que a NFL para fazer esse calendário? Alguém tem uma ideia aí? Agora eu gostaria que você fizesse essa conta aqui pra gente. Calma aí, eu só peguei o dado, né? Há alguns bons anos atrás era num big board bem grande, num quadrozão, e eles iam com adesivo por adesivo e vendo quais eram as melhores possibilidades. Porque não é simplesmente você encaixar time contra time. Se fosse isso, cara, seria até simples. Mas eles levam em consideração os estádios que podem ser utilizados, os estádios que não podem ser utilizados. Tem time que divide com beisebol. Então, Tem time que divide com outro time, tipo Exato. Jets e Giants, Exatamente. Então você Chargers e Rams. tem que levar em consideração isso. Outra coisa, você tem que levar em consideração o tempo. Por exemplo, assim, se o Bills vai jogar com Miami em dezembro, lá em Buffalo, é frio pra cacete. Então o Bills leva vantagem. Então, geralmente, a NFL tenta colocar um jogo em setembro do Bills em Miami, para o Bills ter a desvantagem de jogar também. no calor também. Outras questões também são justamente a questão do entretenimento. Outras não, é a principal, né? Quais serão os melhores jogos, os melhores confrontos para ficar nos melhores horários para dar mais espetáculo e Prime mais público. time. Não adianta botar Kansas City Chiefs e Bengals, Ravens e 49ers, Lions e Green Bay, quem diria Lions em prime time, Lions e Green Bay, etc. Tudo no mesmo horário no domingo à tarde, né? Olha que perda de entretenimento. Então, há 10 anos, a NFL está utilizando a AWS, que é o serviço Web Service da Amazon, para fazer... E não é esquina publi, não, gente. É real, é verdade. Por enquanto, ainda seremos patrocinados. Então, a Amazon, ela oferece esse serviço que calcula todas essas possibilidades, filtra com base em uma série de regras quais seriam os melhores calendários. Com base nisso, eles separam os melhores e aí 6 executivos da NFL, que começam o trabalho sempre no ano anterior, eles vão ali mapeando, ajustando, fazendo aquele ajuste fino para chegar nesse calendário que foi entregue para a gente semana passada. Cada time executa 17 jogos, Neymar. Mas é número ímpar. Peraí, volta para o assunto anterior. Sabe o que é engraçado nisso que tu falasse? Pessoal, assim que acaba a temporada, que existe um campeão do Super Bowl, alguém é coroado, já se sabe exatamente qual que é o próximo calendário que a gente vai explicar para frente. Mas já se sabe qual é o calendário, não. Quais são os confrontos. Aí sim vai para o calendário. Então nós estamos falando de começo de fevereiro até agora que foi lançado, metade de maio. Então nós temos março, abril, maio, 90 dias aproximadamente. E são, sei lá, 20 mil computadores fazendo os cálculos e etc. São 4 mil. 4 mil computadores e fazendo cálculos e etc. Pum, 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 para chegar lá e vem os top 10%, top 5% de melhores confrontos mais balanceados pelo ano e tal, etc. Os executivos olham, analisam, elimina aqui, elimina lá e tal, etc. De repente, metade desse tempo, ali por começo de abril, Aaron Rodgers se aposenta. Meu Deus, puxa tudo de novo, risca os jogos do Jets e vamos fazer tudo de novo e parte do zero. O trabalho desses caras não é fácil. Não é fácil, mas eles são muito bem remunerados para isso e a liga generosa. Ganha muito bem com isso também. A minha pergunta para ti é, cada time há 3 anos faz 17 jogos. A gente passou de 16 para 17 jogos na temporada regular. A minha pergunta é, se são 17 jogos, não existe então
uma certa isonomia. Exatamente, porque ou eu jogo mais em casa ou tu joga mais em casa. Perfeito. E como é que isso é feito, Neymar? Como é que é feita essa divisão? Random. Primeiro foi NFC, ano passado, ano retrasado EFC, ano passado NFC, e assim vai indo. Cada vez um ano joga mais em casa. Exatamente. Então, uma conferência vai ter a vantagem de ter um jogo a mais em casa e a outra conferência vai ter a desvantagem de ter um jogo a menos em casa. Esse ano, quem joga em casa o jogo extra é a NFC. E isso explica por que o Philadelphia Eagles está no Brasil. Porque o Philadelphia Eagles é um time que vai mandar um jogo a mais em casa e os times que fazem um International Game, ou seja, que vão jogar fora dos Estados Unidos, são os times Que tem um jogo a mais. que têm um jogo a Para mais. equilibrar essa balança. Exatamente. Ou times voluntários, como o Jacksonville Jaguar é voluntário a jogar fora dos Estados Unidos todo ano, porque eles basicamente têm Londres como a segunda casa deles, né? Ou a primeira. O dono do Jacksonville Jaguars também é dono de um time da Premier League, né? Então, É dono do Wembley Stadium. isso. Então, assim, tem uma certa vantagem do Jaguars de jogar em Londres e eles vão E todo o ano pra bigode lá. dele é muito mais fera que o meu. Então nós já chegamos a um consenso. São 17 jogos, 9 em casa, 8 fora. Vamos entender agora como é feito o restante dos jogos, por Bora. favor? Estou de camiseta. Gostei disso aqui. Isso aqui significa que o Eagles vale 2 vezes o restante que tá aqui? Exatamente. O Eagles vale 2 vezes o Dallas Cowboys. Estou com a camiseta do Eagles porque o Eagles é o nosso exemplo hoje. Vamos trabalhar com o calendário do Eagles para deixar claro para todo mundo como funciona a métrica. Então, a primeira regra do calendário, trazendo aqui, gente, sem as minúcias, tá? Mas, basicamente, um time joga 2 vezes com cada time na sua divisão. Lembrando que a NFL tem 8 divisões, cada divisão tem 4 times. Então, se você vai jogar 2 vezes com cada time da sua divisão, são 6 jogos dentro da divisão. Um fora e um dentro contra cada time. Exatamente. Então, todo ano, o Eagles joga 2 vezes contra o Dallas Cowboys, 2 vezes contra o New York Giants e 2 vezes contra o Commanders. Temos 6 jogos. 6 jogos. Fechou. Próxima tela, montanha. Segunda regra. 4 jogos contra outra divisão da mesma conferência. Então, neste caso, a cada 3 anos você vai repetir esses confrontos. Porque se você tem 4 divisões da mesma conferência, você joga contra uma, outra, depois volta na primeira. Então, Volta na segunda, vamos chamar assim, porque a primeira é a própria divisão que ele vai pegar 6 vezes, né? Isso. Então sobram 3 divisões e essas 3 divisões ele enfrenta ano 1, ano 2, ano 3, repete. Isso. Então, a cada 3 anos, o Eagles joga uma vez contra o Falcons, uma vez contra o Panthers, uma vez contra o Saints e uma vez contra o Buccaneers. Que essa é a divisão, que é a NFC North, né? Isso? South, obrigado. Essa é a divisão que enfrenta a divisão do Eagles esse ano. Dentro desses jogos, 2 são em casa, 2 são fora. Perfeito. Se neste ano, o Eagles enfrenta o Falcons e o Panthers em casa, daqui a 3 anos ele vai enfrentar o Falcons e o Panthers fora. E assim segue. Temos mais 4 jogos, já são 10. Temos 10 jogos aqui demarcados. Por favor, montanha. Terceiro slide. Outros 4 jogos contra outra divisão, só que desta vez de outra conferência. Então, o Eagles esse ano vai jogar contra o Steelers, contra o Browns, contra o Ravens e contra o Bengals. A cada 4 anos, o Steelers enfrenta esses times uma vez. Dessa vez é a cada 4, não 3, porque não tem a sua própria divisão. Então essa é 1, 2, 3, 4, repete. Exatamente. E a mesma sequência de 2 em casa e 2 fora, assim como foi os últimos 4. E olha que curiosidade nesse calendário do Eagles esse ano, tá, gente? Eles pegaram a NFC South, que é uma divisão, teoricamente, deveria ser uma divisão fácil, Ok? pelos times que estão lá, mas em compensação, lá na AFC, eles pegaram Steelers, Browns, Ravens e Bengals. Talvez uma das divisões, se não a mais difícil da NFL. Pedreira. Pedreira. E tínhamos 10 jogos, temos 14 já, faltam 3. Regra 4, por favor, montanha. 2 jogos contra os outros times da mesma conferência que finalizaram a season na mesma posição que você terminou. Ou seja, vamos lá. O Eagles, né, já tem uma divisão que ele vai jogar contra os 4 times. O Eagles é da AFC East. E ele tá NFC East. NFC East. E ele tá enfrentando os 4 da NFC South. Exatamente. Ou seja, sobra a NFC North e a NFC West. Perfeito. Segue. E o Eagles ficou em segundo lugar na sua divisão. Ele vai enfrentar os segundos lugares da NFC North e West. e West. Então ele vai enfrentar o Green Bay e o Rams, que foram os segundos colocados dessas 2 divisões.
Perfeito, exatamente. Isso aqui começa a mudar um pouco a força de schedule de cada time. Porque aí é só você pensar, cara, se eu ganhei a minha divisão esse ano, Eu vou pegar 2 vencedores do ano passado. ano que vem eu vou jogar contra os 3 campeões de divisão da minha conferência, porque eu pego uma divisão inteira e os outros 2 campeões. Perfeito. Né? Então o Eagles ficou em segundo, pega os 2 segundos lugares, que são 2 pedreiras. Mesma coisa, um em casa, outro fora. Exatamente. Falta um único jogo, que é o jogo extra dos 3 anos pra cá. Antes disso, em 2015, por exemplo, era exatamente essa configuração e acabava aqui. Porque era 16 jogos. Isso, e era perfeitinho, porque era 8 jogos em casa, 8 jogos 8 jogos dentro, fora. 8 fora. Exatamente. Mas quem sabe volta, separa. Não vamos falar Pode disso. ser que aumente, calme. Não vamos falar disso hoje, mas assim, ó, o nosso queridíssimo Goodell, ele já falou que ele não gosta de pré-temporada, ele não sabe para que serve, então assim, a chance de a gente ter 18 jogos na NFL é muito, muito próxima. Última regra, aquele jogo que está faltando. Este jogo extra, ele é feito contra um time de outra conferência que finalizou a season na mesma posição na divisão também. Mesma regra anterior. Exatamente. E aí vai sendo, essas divisões vão passando, né? Um ano é com uma, outro ano com a outra, elas vão se chocando de forma diferente. Então, esse ano, o time do Eagles vai pegar o segundo colocado, que foi o Jaguars. Certo? É isso aí. Então, fechamos aqui os Da 17... AFC South. Isso. Daí ano que vem, por exemplo, se o Eagles terminar em segundo da conferência dele de novo, na divisão dele, ele vai pegar um outro segundo, só que dessa vez da AFC West. North ou West, enfim. Teoricamente, segue pela ordem alfabética, né? AFC West. Perfeito. Geralmente essa é a ordem da NFL. Então, aqui a gente tem os 16 jogos do Philadelphia Eagles montadinhos. 17. Então, 17, isso. Montadinho. Então, Neymar, relembrando rapidamente para quem está com a gente até agora. 6 jogos são dentro da divisão. Sim, 4 jogos são contra outra divisão da mesma conferência. sim, 4 jogos são contra outra divisão de outra conferência. sim. E 2 jogos são contra os times da mesma divisão que ficaram na sua posição. E o último jogo é contra um time da outra conferência que ficou na mesma posição. Perfeito, tá aí os 17 jogos. Legal. E aí, cara, interessante a gente pensar sobre isso é o seguinte. O schedule muda de ano para ano. A gente sabe, basicamente, quais os times que a gente vai jogar com essa pequena diferença desses 3 times que mudam de acordo com a posição que você ficou. Existe muita diferença você ter um schedule forte ou um schedule fraco, um calendário difícil, um calendário fácil, Neymar? Aí tu fez uma pergunta boa que eu não esperava que fosse dessa forma que tu perguntasse. Eu acho que sim. Como normalmente é mostrado na mídia, eu acho que não. Porque a mídia normalmente mostra o schedule forte ou fraco, balizado em como finalizaram o ano os times. Então, por exemplo, quem enfrenta o Indianapolis Colts está com um schedule bem fraco, porque o Colts não fez uma campanha tão boa. Esse ano ele vem para fazer uma campanha muito mais forte. O Falcons ficou entre os últimos times. Esse ano ele vem teoricamente para ganhar a divisão. O Jets é talvez o melhor exemplo. É um dos times que vem cotado para pegar o bye, o seed 1. E ano passado ele foi terrível. O Chicago Bears, que está de Caleb Williams, foi um time muito ruim. E esse ano ele vem muito forte. Então, normalmente a mídia, não sei se é por, não vou chamar de preguiça, mas é mais fácil pegar exatamente como terminou o ano passado, ver a quantidade de vitórias dos times, ver quem tu enfrenta esse ano, e aqui está a tua força de calendário. E aí eu queria só explicar para o pessoal que isso é uma métrica que muitos sites utilizam, que é o fato de você pegar o número de vitórias dos times que você vai enfrentar e dizer, ó, quem vai pegar um calendário que tem mais vitórias, tem um calendário mais difícil. Isso. Mas tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, a distância de um jogo para o outro. É. Cara, Tem algumas outras nuances também. exatamente. Quer falar um pouquinho sobre isso, Neymar? Sobre essa fase... Vou querer, mas eu acho que eu prefiro falar, vai aparecer jogos e força de calendário, etc. Vou falar. Então, é o seguinte. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte. Não posso dizer que é seguro dizer que um time com calendário fraco vai ser bom, vai ser bem ou mal na temporada. É seguro dizer que isso não é verdade. É seguro dizer que isso não é É verdade. ao contrário Tu disso. sabe mais o que é seguro? O que é seguro, man? O que é segurança? Cara, eu gosto muito que a minha internet esteja segura, para eu não ter os dados corrompidos. Cara, que chamada perfeita. Meu Deus. Segurança é Surfshark, exatamente. A segurança é a proteção dos seus dados, Vamos tá? Alexandre. Então, gente, para você que está preocupado, e se você não está preocupado, você deveria estar com a proteção dos seus dados na internet, dê uma olhadinha, conheça o Surfshark, uma VPN, que é para a pessoa física e ela te possibilita ter, com uma conta, ter vários dispositivos protegidos com a Surfshark. Ali você consegue descobrir quais sites vazaram seus dados,
quais sites vazaram seus dados do cartão de crédito, você consegue descobrir quais sites são confiáveis ou não confiáveis, e além disso, tem um adblock que é lindo, né? Então, se você entra em sites que tem muita propaganda, quando você tiver com a VPN ligada, essas propagandas não aparecem. Então, a Surfshark facilitando a sua vida e deixando a sua vida na internet mais segura. Legal, né, Mar? Obrigado. Boa, Zuma. Obrigado. E agora que a gente falou de segurança, que falamos de Surfshark, eu quero falar da força do calendário. Bora. Com uma figura, tá aqui na nossa tela, cara, quem não tá vendo em casa, tá pequenininho, tá? Mas aí o Montanha vai dar um zoom, né? Só para o pessoal dar uma olhadinha. Mas basicamente nós temos as 32 franquias divididas numa força de calendário, né? Entre calendários fracos, que é o pessoal que está aqui para baixo. Desculpa, calendários fracos, que é o pessoal que está para cima, na parte verde. E calendários difíceis, que é o pessoal que está aqui para baixo. Ao contrário do que você falou, Neymar, que a mídia utiliza geralmente o número de vitórias, eu busquei um outro site. Um site que está baseado nas odds. Então, a partir do momento que sai... Odds atuais. As odds atuais. A partir do momento que a NFL libera o calendário, Las Vegas, cara, tem as odds. Perfeito. E se a gente sabe um lugar que tem a maior probabilidade de acerto, são as odds de Las Vegas. Perfeito. Prefiro muito mais esse calendário do que o anterior. E com base nas odds, esse site, o Sharp Football Analysis, site. Promove uma força de calendário que eu achei muito interessante, porque tem algumas nuances aqui. Eles queriam provar que a força do calendário deles é verdadeira. Tá? Então, eles mostraram ali alguns dados. Por exemplo, em 2023, dos 15 times que tinham um calendário fraco, 10 foram aos playoffs. Tá? Só 4 entre os outros times que tinham um calendário difícil foram aos playoffs. Então, eles mostraram que a análise deles de calendário é correta. Certo? Apesar de que uma coisa não é diretamente ligada à outra, certo? Perfeito. Outra coisa que eles também trouxeram bem interessante foi assim, eles disseram 7 times que teriam um strike de vitórias de 4 ou 5 vitórias, enfim, e eles acertaram 7 times. E também acertaram os de derrotas. Então eles estão ali mostrando que, cara, dá para confiar um pouco. É um pouco mais confiável. Isso, dá para levar em consideração essa análise de calendário para você analisar a futura performance dos times da NFL. Eu quero entrar em alguns assuntos agora, se tu me permites. Um deles eu falei ali no começo do programa que a força de calendário, para mim, ela não é tão significativa. Porque, por exemplo, é muito mais significativo tu ter o azar de ter uma janela de jogos encurtada. Ou seja, jogar no domingo e jogar na quinta. Gente, para quem faz academia, pensa tentar levantar o teu máximo de peso o tempo todo em algum treino. Fazer perna daquele jeito, ficar arrebentado. Ou... não sou muito acostumado a andar a cavalo, anda a cavalo o dia inteiro. Como é que tu vai estar no dia seguinte? Ou qualquer exercício físico que seja extremo, que tu não está acostumado a fazer. A gente fica todo arrebentado no dia seguinte. Não me toca, daquele jeito. Pensa futebol americano. Não importa que tu é um atleta e tu é profissional. Eu gosto muito do exemplo do Mailata, do Eagles, que era um jogador de rugby, um jogador do All Blacks. E ele falou, cara, o futebol americano é muito pior, porque é um micro acidente de carro em todo o snap, é muita pancadaria, a gente sai muito dolorido. Daí tu pega um domingo, vocês sabem como é que é a recuperação, beleza, atleta tem banheira de gelo, crioterapia, não sei o que, fisioterapeuta, etc. Mas ainda assim, tu joga num domingo. Acabou o jogo, meu amigo. É avião, boom, volta pra casa. Às vezes é meio distante o lugar. Na segunda-feira tu estás moído, na terça-feira tu estás arrombado, e daí na quarta-feira, quando é pra tu começar a melhorar, já pode ir pro outro jogo, porque na quinta tem jogo. Tu precisa treinar antes já, paulada. E daí na quinta-feira, às vezes, o jogo é, por exemplo, no MetLife Stadium, que a grama é turf, que a grama não é grama artificial. Então assim, tu já tá cansado, com a musculatura arrebentada lá na 11ª, 12ª semana, ou mais pro final ainda, e tu tens uma chance gigante de se arrebentar, de estourar ligamento, de tu perder atleta. Isso, pra mim, essa arrebentada no calendário com relação a 4 dias de descanso, é muito, muito mais forte do que se tu pega um oponente melhor ou pior, dependendo da época do ano. Lembrem, o que eu estou falando de calendário é em que momento tu pega ele. Por exemplo, que o Atlanta Falcons ia pegar X times, já se sabia desde fevereiro. Então, assim, faz muita diferença contra quem você vai jogar. O que eu estou dizendo é, em que momento você vai jogar não faz tanta diferença. É óbvio que se os 17 times que eu vou enfrentar puder ser os 17 pior, segundo os odds de Las Vegas, é muito provável que eu vá aos playoffs. Em compensação, se eu pegar os 17 melhores times segundo os odds, ou seja, times que provavelmente a grande maioria vai para os playoffs, é muito improvável que eu consiga, porque eu vou ter uma dificuldade imensa. Isso faz muita diferença. Agora, por exemplo, o Steelers. Posso já emendar aqui? Pode, por favor. O Steelers está em 32º lugar. 32º porque os últimos 8 jogos deles são os 6 de divisão, que é Browns, que é um timaço.
Ravens, que é um timaço. Bengals, que é um timaço. Eles não têm respiro. E ainda eles pegam Kansas City Chiefs, Eagles... É isso aí, dá 8. Mas eu acho... Dá 8. Tu falou entre os 8 últimos jogos, 6 são divisões. Eu acho que é isso aí. Os 6 é com certeza, os 6 da divisão. E eu acho que Kansas City Chiefs e Eagles, os outros dois. Kansas City Chiefs com certeza, eu acho que é Eagles. Cara, são 8 jogos que qualquer outro time é muito provável que perca. Eu acho que o Steelers vem forte esse ano pra ganhar. Inclusive, um dos comentaristas que eu mais gosto, americano, sobre futebol americano, cravou, segundo ele, eu não concordo, mas cravou que esse é o ano que o Tomlin encerra a sequência de campanhas positivas. Porque essa sequência de 8 jogos do Steelers é muito braba. E daí sim, o que acontece? Eu tô falando do Steelers especificamente, porque o que acontece? Eles estão vindo com um quarterback novo. Vai ter que ser um mínimo de estilo de jogo novo. Com 2 jogadores titulares de linha ofensiva novos. Então, normalmente, demora um pouquinho pra tu engrenar. E os primeiros jogos não são tão fáceis assim. Não é como se ele pegasse um monte de barata tonta e 8 jogos difíceis. Então, se o começo da temporada ele fizer tipo um 3-3, 3 vitórias e 3 derrotas, lembra que tu tens 8 bombas no final da temporada. Cara, eu posso tentar trazer aí por torcedor do Steelers uma visão de copo meio cheio e copo meio vazio? Claro. Tu falou uma coisa muito legal, que o final da temporada é quando você começa a engrenar alguma coisa, você abre mais o playbook, você vai usando jogadas que você não usava no começo do ano, porque o negócio vai realmente chegando no final e se decidindo. Será que para um time que está em rebuild, um time que não é rebuild, vai, um time que não tá falando de Steelers, né, man? Desculpa. Um time que tá construindo um ataque novo, com peças que precisam encaixar, porque a defesa tá montadinha, beleza. Mas assim, como tu falou, cara, foi um wide receiver embora, é o outro que tá ali agora. Precisa de quarterback. O quarterback tem 2 para testar, entendeu? Linha ofensiva, enfim, né? É um time que tá se ajeitando ali na parte do ataque. Será que numa dessa não era melhor pegar esses caras tudo no final mesmo? Porque assim, vai que pega Bengals, Ravens, tudo no começo da season e toma porrada. É um ótimo argumento que tu desse. Por isso que todo mundo fala que é ruim pegar eles no final. E se existe um argumento, mesmo que tu esteja errado, se existe um argumento onde talvez seja melhor pegar no final, já mostra que não é um fato que é ruim pegar os 8. Eu acho que eu até vou concordar que os 8 seguidos, pô, deixa eu respirar, né? Bota um Pantherzinho ali no meio para eu ter um joguinho um pouco mais tranquilo. 8 seguidos é brabo. Mas se tem alguém que pode fazer isso, é o Steelers, que é faca na caveira, bora fazer acontecer e talvez ele ganhe a maioria desses jogos. Então, assim, a sequência que tu pega os times, eu acho que não influencia tanto quanto a distância de viagem para pegar esses times. Mas a NFL cuida disso. Mas ainda assim, é inevitável. Tu vai ter um jogo fora do teu país, por exemplo, para depois viajar para outra costa, para depois vir para casa, para depois viajar longe. Quanto mais tu viaja, é menos tempo de descanso e treino. Inevitável. Lembrando que a NFL, como o Brasil os Estados Unidos, como o Brasil é um país de proporções continentais. Então, você viajar de uma ponta a outra tem muito cansaço. Claro que existe uma pequena diferença da malha aérea americana e da qualidade do avião que os times de futebol americano viajam para a qualidade dos times aqui, né? O time de futebol aqui do Brasil, cara, sei lá, um time do Sul, do Rio Grande do Sul, vai jogar segunda, terceira divisão de futebol, tem que viajar pro Acre, pra Roraima. Meu Deus. Cara, chega a ser sofrível. 2 dias de viagem, entendeu? E no futebol americano, pelo menos, os caras fazem isso geralmente com um voo direto, né? Com aviões fretados. Aí, vamos lá, mais um pouquinho ainda sobre calendário, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho desse calendário do Falcons, que é o primeiro, que parece é o mais fácil. E assim, bem descolado do segundo. Eu vou fazer um comentário sobre o calendário do Falcons, dando um disclaimer de fantasy. Quem olha isso aqui pensa assim, não vou pegar jogador do Steelers, porque tá arrombado, e eu vou pegar os jogadores do Falcons, porque pegam só babas por esse calendário. Não é bem assim. Tem um pouco de sentido, mas precisa ser analisado mais a fundo. Porque vamos dizer que o Falcons, só olhando esse gráfico, se tu fosse ver um gráfico só antes de fazer um draft, tu ia olhar e ia pensar, bom, o Falcons tem o calendário mais fácil. Fato. Então, a partir disso, futurologia, né, gente? Só vai acontecer depois que os jogos começarem. A partir disso, eu vou tentar pegar esses jogadores, porque as defesas, teoricamente, são mais fáceis. Não tem nada a ver. Eventualmente, um time pode ter uma baita defesa, só que é provável que ele perca porque o ataque é muito ruim. E no Fantasy, tu precisa que teus jogadores vão bem. Outra coisa, vamos dizer que tu analisa o calendário do Falcons e normalmente ele joga contra defesas corridas ruins. Ou seja, o Bijan vai voar. Mas não significa que o Drake London, Kyle Pitts ou algum outro jogador de ataque aéreo vai voar. Então a análise tem que ser muito mais profunda para Fantasy do que esse simples gráfico. Quanto à maioria dos times, tu ainda deres uma olhadinha no gráfico que está aqui, tu percebes que aonde mais influencia esse grau de calendário é a divisão que o time tá. Porque são 6 jogos na divisão. Olha o exemplo claro, vamos dar uma olhadinha aqui. Seahawks, Cardinals, Rams, 49ers.
É a posição 15, 16, 17, 18? Estão na meiuca, não tem o que Exato, fazer. porque eles são todos muito próximos. Em compensação, Steelers, Browns, Ravens, cadê o Bengals? O Bengals tá Caramba, lá o Bengals tá lá na frente, porque, enfim, deve ter enfrentado, além de uma divisão mais fácil, a outra. Ficou em último ano passado, ficou em terceiro, né? Não lembro a posição, se foi o último ou terceiro, mas enfim, pegou alguns times muito fáceis ali que jogou foi o pra último. cima. Vai enfrentar os quatro, Em compensação, Steelers, Browns e Bengals, só existe o Patriots ali no meio. Por que tem o Patriots ali no meio? Porque a divisão da AFC East, tirando o Patriots, são 3 máquinas. Por que os outros não estão aqui junto? Porque o Patriots é o time ruim da divisão. Ou seja, todos os outros times sobem, porque enfrentam o Patriots 2 vezes. Inclusive, né, o Miami Dolphins tem ali o 8º calendário mais fácil, o Jets o 4º calendário mais fácil, e muito provavelmente a diferença do calendário do Dolphins para o Jets, do 8º para o 4º lugar, é justamente aquilo que a gente falou. O Dolphins joga 3 partidas contra times que ficarem em segundo lugar dentro da divisão. O Jets joga 3 partidas contra times que ficaram em terceiro lugar dentro da divisão. Perfeito. Isso joga o Jets um pouquinho mais para cima. Da mesma forma que seria a explicação do time do Bengals estar aqui em cima. Exato. Como ele ficou em 4º lugar com uma campanha positiva, 9-8. Lembrando disso. Como ele ficou em 4º lugar ano passado, ele pega os 4º colocados de outras divisões, o que joga o calendário dele de uma forma muito mais fácil. Mais algum comentário, Neymar, sobre força de calendário? Eu acho que para nós não gastar tudo num programa só, eu fiz uma primeira análise da temporada essa semana, olhando jogo a jogo e tal, etc, e ver quem ganharia e quem não ganharia. Queres algum spoiler? Não, eu não quero spoiler ainda, porque eu acho que a gente vai trabalhar... Eu vou perguntar o spoiler, mas a gente vai trabalhar um programa só sobre isso, Tá. só sobre a Justíssimo. previsão de vitórias, né? E a gente vai fazer isso lá em agosto, muito provavelmente. Mas eu queria que tu fizesse, então, o teu primeiro spoiler, dizendo assim, qual time vai ser o que mais vai vencer, o maior número de vitórias da temporada, qual é a maior surpresa e qual vai ser o pior? Pô, de cabeça as 3 coisas vai ser difícil. Um é fácil, o time que mais vai vencer na temporada, gente, não começou o training camp. Gente, a maior futurologia, mas uma futurologia muito pesada. Provavelmente no training camp a gente consegue fazer uma coisa muito mais segura, que foi o que a gente fez ano passado e deu bem certo. Precisa ver o training camp, em especial para quem eu tô botando em primeiro. Em primeiro, para mim, New York Jets, o time com mais vitórias na temporada. Tá bom. Não vou questionar, não vou pedir para aprofundar, depois a gente conversa sobre isso. Time com menos vitórias. Time com menos vitórias entre Patriots e Panthers. Perfeito. Novamente, os dois ficaram em último e penúltimo do ano passado. E talvez a maior e a segunda maior surpresa. Maior e segunda maior surpresa, vou até olhar para a tela. Chicago Bears nos playoffs, que hoje já nem é mais surpresa, mas enfim. Com 10 vitórias, mais ou menos? 11? Acho que é 10 vitórias, se eu não estou muito enganado. E a outra surpresa, vamos colocar no Rams disputando com o 49ers até o último jogo, por critério de desempate, quem leva a NFC A conferência. West. E aí nós estamos falando de 12 ou 13 vitórias. Isso, ou 14. Com o calendário feito, Neymar, a gente pode fazer uma outra coisa. E essa é uma coisa muito mais sólida. A previsão dos jogos mais legais da temporada. Tá? Então, eu utilizei aqui uma... Meu Deus. Eu usei uma análise aqui... Começou muito mal. Calma, cara, calma. Eu usei uma análise aqui do Frank Schwab, que ele é colunista da NFL, escreve também pro Yahoo Sports, e ele fez essa coluna lá no Yahoo Sports. Não pagaram ele bem, pelo visto. Falando os 10 jogos que você não deveria perder da temporada. E aqui vocês vão perceber que não necessariamente é só times contenders que vão ser jogo pau, não. Cara, necessariamente não será. Tem curiosidades sobre cada jogo que levariam você a ver esse jogo. Perfeito. Então, empatado em 10º lugar, nós temos 2 jogos. O primeiro jogo que você não deveria perder é Pittsburgh Steelers versus Denver Broncos. Ele deve ser torcedor do Denver, só pode. Calma, Neymar. Lá na Week 2. Na semana 2. Por que esse jogo tá aqui e por que você não deveria perdê-lo? Não faço ideia. Por causa do Russell Wilson. O Russell Wilson saiu de Denver, está em Steelers e vai jogar contra o time que tá pagando o salário dele. Sean Payton, cara, isso vai ser no mínimo engraçado de ver. Justo. Se o Russell Wilson ainda tiver de titular no Steelers, ok. Tá? Um outro jogo que você não deveria perder é já na semana 14, esse sim. Coloca na agenda, Atlanta Falcons versus Minnesota Vikings. E por quê? Porque temos Kirk Cousins saindo de um time para o outro. É a mesma coisa. Existe uma situação, é improvável, mas existe uma situação, porque o Falcons abre muito mal a temporada. Aquele negócio de calendário, dificuldade, são 3 ou 4 jogos extremamente difíceis e é capaz, sim, do Falcons abrir 0-3 ou 0-4. Se isso acontecer,
vai ter borbúrio de botar o Penix pra jogar, né? E já pensou chegar na semana 14 já sem ser o Kirk Cousins titular? Impossível. Muito improvável. Impossível. Eu acho que só acontece isso com uma lesão. Batemos na mesa aqui, né? pode Uma ser. lesão do Kirk Cousins. Mas enfim, é um jogo onde que o Kirk Cousins vai encontrar o seu time, o Minnesota Vikings. O seu time até ano passado. E pelo calendário lá, pela força do calendário, ainda é fácil, teoricamente, é o mais leve o do Falcons, né? Exato. Bom, e tem um outro ponto legal, que na semana 14 os dois times chegam muito provavelmente brigando pro playoff, então vai ser um bom jogo. Ou seja, torcedores do Falcons, se abrir a temporada bem, tipo um 3-1, 4-0, 5-1, o resto da temporada, teoricamente, é mais fácil. É ir pros playoffs daquele jeito, esperando o 28-3. O nono jogo da lista seria Chicago Bears versus Commanders. Para essa semana não tem muita utilidade, mas pro futuro vai ser um baita de um jogo. E ele acontece na metade da temporada, lá na season, lá na semana 8. First certo? overall contra second overall. Exatamente. Primeiro pick do draft contra o segundo. Caleb Williams versus Jaden Daniels. Por isso que esse jogo é tão esperado, né? Os dois calouros, vamos ver como eles vão chegar lá. Enfim, nesse momento já tem hype. Oitavo jogo, Baltimore Ravens versus Los Angeles Chargers. E por que esse jogo tá aqui? Porque os irmãos head coach Harbaugh irão se enfrentar. Jim e John Harbaugh, os dois irmãos são head coaches da NFL e eles vão se enfrentar. Sétimo jogo, Green Bay Packers versus Philadelphia Eagles, já na semana 1. Por que esse jogo tá aqui? Primeiro que é no Brasil, né? Então temos que puxar uma sardinhazinha pra cá. Segundo que é um jogaço. Exatamente, é um jogo de prime time. Cara, como é que o Brasil ganhou isso, cara? Porra, obrigado aos envolvidos, cara. Todo mundo queria um joguinho de Pro Bowl. Um Pro Bowl, traz os atletas pra gente ver. Daí a gente pensou, uma pré-temporada também ia ser legal. Daí já pensou se fosse um jogo de season, cara? Bota qualquer horário, manda Panthers e... Nem Patriots, porque Patriots tem uma torcida grande. Manda Panthers e o Commanders do ano passado, 2 times mais ou menos, só pra nós ver futebol americano valendo alguma coisa. Daí os caras mandam o jogo sozinho, o mundo inteiro, se quiser ver futebol americano, vai estar vendo o nosso jogo. Ou seja, galera, pinta a barriga, levanta a camisa lá na hora, faz o fiasco que der, porque o mundo vai estar vendo. E os caras mandam 2 timaço. Eagles e Green Bay. Quando falaram que ia ser o Eagles, a galera já, não pode. Um time bom desse, vai ser contra Panthers, vai ser contra um time ruim. The Green Bay Packers, o outro, cara, que máquina de jogo. Cara, eu acho que, né, e aqui é totalmente no achismo, mas a gente sempre fala que NFL é entretenimento, e se tem uma coisa que os executivos da NFL não são, é burros. Exato. Cara, a gente é o terceiro maior mercado consumidor da NFL já. A gente só perde do México. Então, não falta muito pro Brasil ser o primeiro. Desculpa, o segundo, né? Passar os Estados Unidos. O primeiro fora dos Estados Unidos. Justo. Gente, então assim, cara, eles estão olhando pra cá como uma máquina de ganhar dinheiro, com certeza. Continuem olhando assim, nós somos a sua máquina de ganhar dinheiro. Sexto lugar, Detroit Lions versus Dallas Cowboys na semana 6. E esse sim, jogo porque são 2 times, 2 máquinas que devem... Como não? Tá, segue. Que ano passado fizeram um jogaço que foi decidido por um erro de arbitragem no final, lembra, Neymar? Justo. Então, um jogo que entra com muita polêmica e muita expectativa lá na semana 6. Por favor, Montanha, nossa última lista é agora os 5 jogos que você não pode perder esse ano, de acordo com o Frank Schwab. New York Jets contra San Francisco 49ers na semana 1. Cara, Que jogaço. Aaron Rodgers vai estar lá. Aaron Rodgers, fã do 49ers. Fã do 49ers, o Jets indo jogar lá em São Francisco, né, cara? Ou seja, é um jogo muito difícil pro Jets e vamos ver se esse time aí é essa bola toda que tá pintando. Que jogão. Quarto jogo, Buffalo Bills versus Houston Texans na semana 5. Mais um baita jogo. Cara, Josh Allen, CJ Stroud, os 2 times brigando aí por possivelmente, quem sabe, puxar a conferência. Com todo respeito, esse jogo da semana 4, que é Buffalo Bills e Houston Texas, é um jogaço, pode ser um top 5, mas toda semana tem 2, 3 desse. Sim. Esse é o jogo que é bom. São 2 contenders, jogo bom. E aí o 3 também. Detroit Lions versus São Francisco 49ers. Eu acho que é um degrau mais alto, Zuma. Na semana 17. Não, tô dizendo que é um jogo bom. Esse é um jogo ótimo. Contenders. E o remake, né? Isso. O remake. Championship Round. Exatamente, do Por isso que eu Championship digo, Round. é um passo a mais já. E na penúltima semana, né? Baltimore Ravens versus Kansas City Chiefs. Naipe do terceiro, só que aqui a gente tá falando do campeão, né? Cara, e abrindo a temporada. Exato, cara. Olha essa semana 1, cara. Quinta-feira, abrindo a temporada, galera, você vai ver Baltimore Ravens versus Kansas City Chiefs. E no dia seguinte, você vai ver Philadelphia Eagles. Nós já vamos ver esse jogo aqui em São Paulo.
Exatamente. Mais louco que o Batman. Exatamente. Estaremos em São Paulo, hotel marcado, passagem marcada. Eu não fiz nada disso ainda. Não, mas é problema teu, né? Eu tô com o meu marcado. Kansas City Chiefs versus San Francisco 49ers seria o último grande jogo, o jogo número 1 do Super Bowl, paremos, né? que você não pode perder na semana 7, os dois times já aquecidos, né? Para isso acontecer, lembra do começo desse episódio, do começo do programa, que a gente falou nos calendários como eles funcionam? Para isso acontecer, uma reprise de Super Bowl. Apesar de provável, os dois times têm que ter ganho sua divisão, ou enfim, chegam no Super Bowl não tendo ganho sua divisão, como wild card, é muito improvável, não sei se já aconteceu, mas enfim, normalmente ambos os times ganhando sua divisão e tem que ser um dos 4 anos onde tu pega aquela divisão da outra conferência. Então só uma vez a cada 4 anos o Chiefs enfrenta o 49ers, e a gente conseguiu exatamente no ano pós-Super Bowl deles. Exatamente, cara, e vai ser um baita de um jogo na semana 7. A gente vai colocar essa listinha aqui na descrição do episódio também, tá? Com as semanas para que você possa marcar na sua agenda os jogos que você não pode perder em 2024 da NFL. E o que mais você não pode perder em 2024, Neymar? Jogar a Superliga de Fantasy. Perfeito. Eu tô vendo que você tá com uma plaquinha aí na frente, um anel aí na frente. Coisa linda, hein? Por enquanto, galera, só eu tenho esse anel. Pena que ele não tem meu nome do lado, mas a partir do ano que vem, o grande campeão da Superliga de Fantasy vai ganhar um desses, só que esse aqui é só mocap, né? Vai ganhar um desse de ouro de verdade, com esmeralda, diamantes, etc. Esse é o modelo, né? O modelo pra gente mostrar pro pessoal. E essa plaquinha aqui, o que seria, Neymar? Essa plaquinha aqui está escrito Superliga Esporte América de Fantasy, patrocinador da temporada 2023 e Zona Neutra. Exatamente. Por sermos o apoio, o âncora desse programa. E aí, cara, essa plaquinha, ela é recebida por todo campeão de divisão e todo recordista de pontuação de rodada. Ou seja, se você for muito bem na Superliga, você vai ter o quê? Você vai ter uma plaquinha dessa na sua casa, simbolizando, concretizando aquilo que você fez no campeonato de fantasy, no maior campeonato de fantasy do Brasil. Não sabe direito o que é fantasy, tá na dúvida, siga as redes sociais da Superliga, que é Fantasy Superliga, @Fantasy Superliga. Entre no nosso site somosfnn.com.br, vá lá na aba da Superliga e você pode ver todo o conteúdo que foi criado ano passado e aproveitar e fazer a sua pré-inscrição, garantindo a sua vaga no campeonato de fantasy, o maior campeonato de fantasy do Brasil, gratuito. Deixa eu tentar fazer 5 pontos de por que vocês têm que jogar a Superliga. Beleza. Primeiro, balizado em mim, fantasy, a segunda coisa que eu mais gosto na vida, tirando a família por obviedade, é NFL. Porque a primeira é fantasy. Fantasy é animal. Segundo, é de graça. Vocês não pagam nada. Nada. E tem premiação, etc. E tu vai poder humilhar teus amigos dizendo que tu é melhor do que eles, etc. A terceira, inevitavelmente, tu acaba aprendendo muito mais sobre futebol americano. Mas muito mais. Porque tu vai pegar um jogador ali na 14ª rodada sem querer, ou nem vai fazer teu draft, a máquina vai fazer sozinha, daí tu vai abrir o aplicativo eventualmente, vai ver a pontuação que o cara fez, e tu sabe que uma coisa chama a outra. O fato é que no final do ano você vai saber mais de NFL do que quando você começou. Quarta, você tá vendo esse programa pela primeira vez. Nem sabe o que é NFL direito. Joga o fantasy. Porque nós fizemos uma forma de parâmetro, de emparelhamento, onde os melhores jogam com os melhores, os médios com os médios, os piores com os piores. Então vai ter muita gente começando. Ano passado nós tivemos 20%, 30% de gente que jogou pela primeira vez. 30% de jogadores novatos. Exato. Pouquíssimos foram muito bem. Alguns ganharam suas ligas jogando a primeira vez. Alguns outros foram médios, mas muitos não foram tão bem. Esses que não foram tão bem vão ser provavelmente parametrizados com quem está começando agora também. Então pode vir sem medo. Tu não vai atrapalhar o jogo de ninguém e vocês vão aprender e alguma hora tem que começar a Zuma. Deixa eu dar o quinto por aí. Para de postergar. Começa. Eu mesmo, há muitos anos atrás, até tu me falou isso uma vez. Vou dar uma estudadinha, deixa eu aprender mais um pouquinho e ano que vem eu entro. Não! Entra agora! Não perde nada. Vou abandonar na metade. Pô, que pena. Mas não tem problema. É de graça, tu vai ser parametrizado com o pessoal que eventualmente não vai tão bem. Entra esse ano. E um ponto... Vai, Montanha. Pode falar, Montanha. Não, tá, me convenceu, vou entrar. Legal. E um ponto é o seguinte, gente. Temos regras anti-collusion. Ou seja, a gente... Porque o fantasy em si, ele permite você fazer trocas com qualquer jogadores. Da tua liga. Na tua liga. Porém, aqui na Superliga, a gente tem uma calculadora que baliza essas trocas. Então, assim, a chance de você ser
entre Roubado. aspas, roubado por um jogador que sabe mais que você, não acontece porque a gente tem umas regrinhas que inviabilizam isso. É seminula. Inclusive para os outros 11 que estiveram na minha liga, porque cada liga é de 12 jogadores. Os outros 11, que até alguns devem estar assistindo, espero que todos, estiveram na minha liga no ano passado, poxa, eu me considero um bom jogador de fantasy. E eu busco cada detalhe de futurologia numa troca. Quem joga comigo bem sabe. E eu tento buscar isso de tudo que é jeito. E eventualmente eu faço uma troca e a galera pensa, puxa, o Neymar se deu um pouquinho melhor nessa. Ano passado, eu só me ferrei. Toda troca que eu pensei que eu tinha me dado bem, passava 1, 2, 3 semanas, pau, tomava. Com essa grande notícia que traz felicidade a todo mundo, a gente finaliza o programa de hoje. Valeu, galera. Obrigado. Eu queria pedir aí que você que está acompanhando a gente no YouTube, dê o seu like. Você que está escutando a gente no Spotify, faça aquela avaliação 5 estrelas. Siga a gente nas redes sociais, @zonaneutra_, TikTok, Instagram e no X. Muito obrigado. Por favor, comentem. O comentário é muito importante. E até semana que vem. Valeu. Valeu, beijos. FM Network.